Nós sabemos que a corrente elétrica pode ser produzida através de processos mecânicos, químicos, térmicos e nucleares. Hoje, o PC vai falar de fontes capazes de fornecer uma corrente elétrica através de processos químicos. Algumas dessas fontes você pode encontrar no cotidiano. São as pilhas e as baterias que alimentam seu som portátil ou seu Walkman. A pilha é, portanto, um dispositivo que transforma em energia elétrica a energia produzida numa reação química. É um gerador. Uma bateria, sendo carregada, converte energia elétrica em energia química. É um receptor. Após carregada, passa a ser um gerador. Olá, pessoal. A gente está de volta com o nosso curso de eletricidade. E na aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos ver mais 2 elementos de circuito e com eles a gente poderá incrementar um pouquinho mais os circuitos que vocês vão encontrar pela frente. Até agora no nosso curso de eletricidade a gente já viu bastantes conceitos importantes, muitos conceitos. Nós começamos vendo o que era a corrente elétrica, o movimento ordenado de cargas elétricas. Vimos depois o que era a resistência elétrica, uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas. Vimos também a tensão elétrica, é aquela medida que dá uma ideia do desnível eletrônico num trecho de circuito. Unindo esses conceitos, a gente enunciou aqui a chamada lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Isto é, a tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente. Falamos também na associação de geradores, ou de resistores, melhor dizendo, em série e em paralelo. Falamos no amperímetro, no voltímetro, e na última aula nós falamos em potência elétrica, a medida da rapidez com que a energia passa de uma forma para outra. E por falar em conversão de energia, nós vamos ver hoje mais 2 elementos que convertem energia. São os geradores e os receptores. Gerador elétrico, o nome já está dizendo, ele gera eletricidade. Mas se nós simplesmente dizermos isso, pode ficar meio esquisito, afinal, energia não pode ser criada, ele não pode criar energia elétrica. Na verdade, o gerador elétrico é um elemento de circuito que converte uma forma de energia não elétrica em energia elétrica, que pode ser utilizada por um consumidor. Observe, o gerador elétrico recebe energia não elétrica, que pode ser do tipo mecânica, química e luminosa. Parte dessa energia não elétrica vai se transformar em energia elétrica, que será utilizada por um consumidor final. E uma outra parcela da energia não elétrica recebida será perdida sob a forma de energia térmica. Parâmetros do receptor, do gerador. A força eletromotriz, símbolo E maiúsculo, e R, a resistência interna do gerador. Você deve estar se perguntando assim, mas como que a energia química se transforma em energia elétrica? Nós temos vários exemplos. No caso, uma pilha de rádio. A pilha de rádio converte energia química, de reação química, em energia elétrica. A mesma coisa, uma bateria de carro. Ocorre a conversão da energia química, de reações químicas, em energia elétrica. Nós podemos observar aqui nessa pilha o polo com o ressalto. É o polo positivo da pilha.
Obviamente, a outra extremidade é o polo sul da pilha. Esse é um tipo comum de gerador, uma pilha. Nós temos um outro tipo bastante comum aqui, uma bateria de 9 volts. Isto é, a força eletromotriz, 9 volts. Nós temos aqui na parte superior os polos positivo e negativo. E essa bateria, como eu já disse, tem uma força eletromotriz de 9 volts. Um outro tipo de gerador bastante comum é o chamado dínamo. O dínamo converte energia mecânica em energia elétrica. É muito comum a utilização desse tipo de gerador para fornecer energia elétrica a um farol de bicicleta. Esta cabeça arraiada toca o pneu da bicicleta e quando a bicicleta se movimenta, essa cabeça roda. A energia mecânica de rotação será convertida, então, em energia elétrica. Você acompanhe a nossa próxima tela. O que é o gerador elétrico? O gerador elétrico é o elemento de circuito que transforma em energia elétrica outras formas de energia. Transforma energia não elétrica em outras formas de energia. Você deve estar se imaginando se isso ocorre com eficiência total. Isto é, será que toda energia não elétrica que o gerador recebe é convertida em energia elétrica? Não, é muito difícil. Isso ocorreria apenas com o chamado gerador ideal, aquele que não apresenta resistência interna. Mas nós sempre temos uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica através do gerador. E temos então o chamado gerador real, aquele que apresenta uma resistência interna. No caso de um gerador real, parte da energia elétrica, da energia mecânica ou química que ele recebe, é transformada em calor. Acompanhe a nossa equação do gerador. O símbolo do gerador está representado aqui no lado esquerdo do seu vídeo, com os polos negativo e positivo. Observe que no gerador, a corrente passa do polo negativo para o polo positivo. A tensão entre os terminais do gerador, nós estamos chamando aqui de U entre A e B. A tensão entre esses dois pontos, os terminais do gerador, é dada pela equação E menos RI. Observe que esse menos RI corresponde a DDP perdida internamente como queda de tensão na resistência interna. O outro elemento de circuito, o receptor elétrico. O receptor elétrico faz exatamente o oposto. Ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia não elétrica. É o caso, por exemplo, de um motor ou de uma bateria que está sendo carregada. No caso de um motor, você fornece energia elétrica a ele e ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Ou no caso de uma bateria sendo carregada, a energia elétrica é convertida em energia química. Observe na nossa próxima tela uma representação esquemática de como funciona o receptor. Ele recebe energia elétrica, repare também os polos negativo e positivo. Essa energia elétrica é transformada em energia não elétrica, mecânica, química ou luminosa, caso de uma lâmpada fluorescente.
parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, em calor. Você gostaria de anotar o resuminho do que é o receptor? Anota aí então. Receptor elétrico é o elemento de circuito que transforma energia elétrica em outras formas de energia, que não seja exclusivamente energia térmica. Lembre-se, o resistor transforma energia elétrica em quase que exclusivamente energia térmica. E é importante você ver também a representação do receptor e a sua equação. O símbolo é muito parecido com o do gerador que nós já vimos. A única diferença, você deve atentar, é para o sentido em que a corrente circula. No caso do receptor, a corrente circula do polo positivo para o polo negativo. U é a tensão entre os terminais do receptor. E, um parâmetro do receptor, é chamado de força contra-eletromotriz. E R, a sua resistência interna. A tensão nos terminais do receptor é dado pela equação E mais RI. O U, tensão, é a que será fornecida. É igual a E mais RI. Bom, pessoal, é muito importante aqui a gente frisar o que é o gerador ideal e o que é o receptor ideal. Ambos são aqueles que não apresentam resistência interna. Isto é, naquelas equações, R será igual a zero. Então, para o gerador ideal, o U é igual a E, a força eletromotriz. E para o receptor ideal, o U também é igual a E, só que aí seria a força contra-eletromotriz. Na próxima aula, a gente deve utilizar todos os elementos que nós já vimos até agora para resolver circuitos envolvendo resistor, gerador e receptor. Até lá!